Você acha que isso daqui é real? As pessoas perderam a humanidade e você tá junto nessa? Se você acha que não, eu vou te explicar uma coisa aqui, tá? E não sou eu que tô falando, tá? É o que eu vejo por aí. É o que eu vejo e você também vê. E daqui a pouco você vai concordar comigo, tá? A gente teve faz umas semanas atrás, uma semana, duas, não sei, o caso da Juliana, a brasileira que morreu dentro do vulcão, né? Foi abandonada e tal. Eu já falo desse tópico Juliana. Mas vamos entrar aqui no nosso cotidiano. Como que é o nosso cotidiano? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou recepcionista de um hospital e eu posso dizer com certeza, né? Porque eu vejo pessoas todos os dias, eu falo com pessoas a cada 5 minutos. E ser recepcionista, a gente vê muita coisa, a gente escuta muita coisa e a gente consegue ver como está o perfil das pessoas ultimamente, né? Eu vejo todos os dias que as pessoas elas têm uma indiferença tão grande no seu modo de agir, no seu modo de falar com as outras pessoas, que isso me assusta um pouco, tá? E eu não tô falando só de jovens, não, 17 anos, essa geração que tá vindo por aí. Os idosos também estão assim, então eu estou generalizando que há uma frieza tão grande nas pessoas hoje em dia que me assusta um pouco, tá? As pessoas começam a ver as pessoas como números, sabe? É só mais um que tá ali e eu preciso só da minha informação, só preciso do que eu preciso e ela vai servir pra isso pra mim, depois eu vou descartar e acabou, sabe? Se você pensa assim, é melhor você pensar de outra forma, porque tá faltando muita empatia nas pessoas, sabe? Ela olhar para o outro como se fosse um semelhante, como se fosse ela mesma ali, sabe? Um filho, um irmão, um semelhante mesmo, né? Tá, mas pensando logicamente aqui, por que eu ter empatia, isso vai me ajudar aí de alguma forma? Se a gente for pensar bem, né, assim, é, ceticamente, não ceticamente, mas logicamente pensando, a gente, para sobreviver como sociedade, precisa das outras pessoas. A gente precisa do outro para sobreviver. Então, por isso que não faz sentido ter indiferença, ter brigas com outras pessoas, porque você vai precisar, pensando logicamente, dessa pessoa, dessa comunidade, desse semelhante seu, né, falando como raça humana, de algum jeito, para sua própria sobrevivência, tá? Então, um egoísta pensaria: para que eu preciso das outras pessoas? Para você sobreviver. É basicamente isso. Agora, pensando em empatia, ser uma pessoa boa, é, você tratar o outro de uma forma melhor vai te trazer uma melhora também. Isso está dentro da gente, assim, né? Se a gente faz o bem, a gente se sente bem, a gente fica melhor, né? E é bom ter outras pessoas também. Eu não sei vocês, mas eu gosto de ter pessoas por perto. Eu tenho um momento que eu quero ficar sozinho, eu preciso ficar sozinho, sabe? Mas é bom ter pessoas em volta, pessoas que te amam, pessoas que têm, que você tenha uma amizade, que você possa contar, tá? Porque a gente não foi feito para ficar sozinho, no caso. Então a gente fica muito triste e, biologicamente falando, a gente não sobrevive sozinho. E eu vejo muito isso em trânsito, fila, redes sociais. Todo mundo está numa frieza tão grande assim, tipo, sabe? Eu já vou falar aqui, já falei da indiferença, né? E também nas relações pessoais, né? Relações com namorados, esposo, esposa, mãe e filho, sabe? Tio e tias, assim, pessoas familiares e amigos, acabam sendo amizades só por interesse, né? A gente vê muito isso em redes sociais. As pessoas são muito felizes nas fotos, no Instagram, e na realidade elas não são conectadas de verdade, sabe? E às vezes os próprios familiares são distantes também. E muitas vezes, né, dentro das próprias casas, as pessoas não costumam escutar, só reagem ao que o outro está dizendo e não escuta de verdade, tenta entender, ter a empatia, né? Não tem a empatia, que eu estava falando novamente. Isso gera atrito desnecessários e também gera incômodo, né? É ruim viver assim. Eu acho muito ruim viver assim, né? Antigamente, os idosos, não sei se vocês já repararam nisso, mas os idosos, eles sentam ali no ponto de ônibus, começam a conversar com você como se conhecesse você há 10 anos, sabe? Eu acho muito legal isso. E eu fico imaginando como eles faziam isso quando eram jovens. E provavelmente eles faziam isso.
E eu acho que eles eram muito mais felizes como pessoas, como sociedade, porque já pensou? Você tá ali esperando ônibus, sentou uma pessoa totalmente, né, aleatória, seja mulher ou homem, tanto faz ali, a pessoa comenta um negocinho, daí comenta, vocês estão rindo de verdade, vocês estão se divertindo de verdade ali por se conhecer só por um momento. Eu acho que isso seria um mundo ideal, assim, eu acho muito legal, né? Porque eles fazem isso até hoje e eu não acho. Tem muita gente que fala, "Ah, nossa, lá vem o velho que vai me tirar meu tempo, né? Tudo é. O tempo é precioso para as pessoas, né? Já vou entrar nisso daqui também, tá? É, mas isso eu fico pensando como seria se fosse no dia de hoje, né? Os jovens, assim, conversando como se fosse os velhinhos antigamente, assim, sabe? Vivendo de verdade, né? Sem, com a cara na tela. E a gente já vai falar aqui também dessa desconexão via internet, né? A internet veio aí faz muito tempo, né? Óbvio. Só que dá pra ver que tem uma conexão exagerada, né? E eu digo aqui da desconexão via internet, porque todos os dias eu pego o ônibus e todos os dias eu vejo todas as idades. Ninguém tá olhando pra cima, pros lados, vendo, sei lá, a rua, vendo um cachorro, vendo qualquer coisa, né, que está acontecendo na realidade, que está acontecendo ao seu redor. Ele só tá ali no Instagram rolando, ou tá com a cara na tela lendo alguma coisa, ou vendo um filme, sabe? Vivendo a realidade que não existe, sabe? Isso é muito maluco, né? E também tem essa dependência por likes, né? Eu falo mais no Instagram aqui porque é uma rede social que, né? é, quem quem vive de Instagram, quem vive dessas coisas assim, fica meio dependente, né? Desses likes, desses negócios. Que as pessoas querem ser vistas, querem ser aceitas, a vida é perfeita, e se ela não tiver likes, não tiver. Essas coisas que todo mundo já sabe, né? E a vida dela vira o feed, né? Igual eu falei, as pessoas estão no ônibus, as pessoas estão no shopping, elas não estão ali de verdade, né? A maioria das vezes não estão ali de verdade. Tô num grupo de amigos, sempre tem alguém no celular, olha de 5 em 5 minutos pro celular pra ver se tem alguma notificação, alguma coisa, e às vezes nem tem nada de importante, é só por olhar, porque aquilo ali tá grudado na mente da pessoa. Ela não consegue ficar num grupo de 5 pessoas conversando por horas, porque ela não consegue viver a vida de verdade, né? E eu não tô falando de pessoas muito distantes, eu tô falando aqui como se fosse um espelho também, eu tô falando pra mim, né? Isso aqui eu trago reflexões também pra mim, porque eu não tô fora dessa aqui não, tá? Eu não tô fora dessa, tá todo mundo nesse barco, tá? E igual eu falei, não existe esse diálogo real, né? Nas redes sociais, só existem debates, né? Ninguém quer escutar o lado de ninguém. As pessoas só querem impor o seu lado, e é isso, né? Essa liberdade aí, né, generalizada. Não tô falando que tem que ser uma coisa que todo mundo aceite, mas cada um cria o seu mundo, cada um cria a sua realidade, e a realidade real é deixada de lado, né? E vamos entrar aqui também nesse exagero que a gente vê também nas redes sociais. Isso é uma coisa muito boa, que as pessoas, não sei, a partir do 2024 até agora, elas estão exageradamente bem cuidadas, exageradamente indo pra academia, sendo fit. Isso é uma coisa muito boa, né? Não se vê mais tanto assim as pessoas, vamos pra balada, vamos encher a cara de drogas e etc, né? Isso é uma coisa muito boa, é óbvio, né? Isso é uma coisa muito boa. Mas como todo vício, isso começa a ficar uma coisa ruim, né? É, Começa a virar um negócio que a gente chama de egocentrismo, né? Se cuidar tanto ao ponto de cagar pros outros totalmente, sabe? Daí a gente vai lá na empatia novamente, né? Vira um negócio como se fosse endeusar a si próprio, né? Eu sou o rei do mundo, sabe? Eu não tô falando tanto assim da saúde, mas tipo assim, esse negócio de cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua beleza, cuidar da sua aparência, começa a virar uma coisa que você tem que fazer isso para você ser uma pessoa elevada, para você ser uma pessoa de alto nível, sabe? Você tem que ler 30 mil livros por ano, você tem que estudar, você tem que acordar 5 da manhã, você tem que lavar a cara com gelo, sabe? Não é bem por aí, sabe? Nem todo mundo consegue, e quem realmente não consegue, não
pode fazer isso, se acha uma pessoa, se acha um merda, se acha uma pessoa, fica uma pessoa depressiva, né? Tem pessoas que não têm essa realidade que você tem, então você passa isso toda hora, você alimenta isso na cabeça das pessoas e vai enraizando isso daqui como se fosse a coisa certa a fazer, que todo mundo tem que fazer, sabe? É óbvio que se cuidar, ir pra academia, ler livros, né? Se atualizar, isso é óbvio que é muito bom, né? Mas não num nível exagerado, como estão falando aí. Por exemplo, tomar café, cientificamente, é comprovado que é bom. Mas se você tomar café de 5 minutos por dia, você acha que isso daí vai ser bom, né? Então, não é bem por aí, tá? Não é tudo preto e branco. Tem uns tons de cinza aí que a gente deve explorar na nossa vida em todos os momentos, tá? Pra finalizar, Jesus está voltando? Não sei, mas a gente consegue ser um pouco mais humanos. Vamos tentar ser um pouquinho mais humanos, cara. Já tá voltando aí essa onda, né? Acho que não tá voltando, não, mas teve uma onda do pessoal que tava querendo comprar câmeras analógicas, câmeras digitais antigas, sabe? De viver um pouco mais, sabe? Não tô dizendo que não tem pessoas que fazem isso. Claro que tem. Tem muitas. Mas a maioria está muito habitolada nesse ritmo aqui, né? Isso aqui é muito ruim, cara. É muito ruim pra gente como humanidade, né? Vamos parar um pouco de olhar pro celular, né? A gente vai sair com os amigos, vamos estar lá numa roda, numa mesa, vamos conversar, vamos dar risada, vamos zoar, vamos dar tapa, no, sabe? Né? Não tô falando só de jovens, a gente consegue se divertir sendo mais velho, né? Enfim, tenha essa vivência aqui, vá viver, cara. A vida é muito boa, os amigos são muito bons, a sua namorada, sai, vai ver um cachorro na rua, um jacaré, sei lá, mano. Faça valer a pena o seu dia, sabe? Não fica no celular o dia inteiro, cara. Converse de verdade, tenha as conversas. Igual a gente tá tendo aqui, vamos conversar, vamos falar teorias conspiratórias, sei lá. Vamos conversar de verdade, sabe? Não tipo assim, eu vou conversar com esse cara aqui porque eu quero saber como faz ali para entrar naquela empresa, os macetes, eu quero saber como eu faço para ter dinheiro com Bitcoin, então eu vou conversar com ele aqui porque eu quero extrair informações. Tem muito disso, sabe? Vamos conversar de verdade, uma conversa sincera, tipo assim, o que que você tá fazendo da vida? Não sei, cara. Alguma coisa assim, sabe? E aprenda a escutar, não fale só de você, cara. Quando alguém estiver falando, escute, preste atenção no que ela tá falando. Não fique só esperando ela terminar para você poder falar, né? Eu tô falando isso porque às vezes eu faço isso, mas eu tendo a escutar bastante, sabe? Eu tento exercitar isso, né? Porque a pessoa vai lembrar uma hora. Por exemplo, você tá conversando aqui, seu amigo ele fala uma informação. Daqui uns 2 dias ele fala de novo, daí você fala assim, como assim? Daí ele fala, ele fica chateado porque ele sabe que você não escutou o que ele estava falando. Né? Eu já te falei isso. Daí você não lembra porque você realmente não estava escutando. Você estava esperando ele parar de falar para você poder falar. Então, por favor, escute as pessoas, né? Faça algo com alguém longe na internet. Mano, vai jogar bola, vai jogar vôlei. Não gosto de fazer exercício. Então, mano, sai daí, vai jogar um videogame, vai jogar um xadrez, vai jogar um tabuleiro, sei lá. Faça algo com seu corpo, com alguém, cara. Sabe, longe das telas, longe da internet. Eu falei jogo de videogame, enfim. Mas você entendeu o que que eu quero dizer, né? Tipo, vai andar, vai no mercado, sei lá, vai na praça ver os outros andar na praça, os velhinhos, vai tomar um sorvete, cara. Vai fazer alguma coisa diferente longe dessas telas, cara. Eu sei que você tá assistindo esse vídeo agora, mas eu tô falando, igual eu falei mais cedo, né? Nesse vídeo. Eu tô falando como se eu tivesse no espelho, porque eu tô falando pra mim mesmo, sabe? A gente tá preso nesse negócio, né? Tá, e a gente falou tudo isso aqui, então vamos voltar aqui no caso da Juliana, certo? Foi, sim, um descaso das autoridades. Quem não conhece a história foi o seguinte: a Juliana, né, brasileira, ela tava lá na Indonésia, ela tava fazendo uma trilha com pessoas. Ela passou mal e deixaram ela pra trás passando mal e ela acabou escorregando e foi caindo pra dentro do vulcão. E ninguém voltou, ninguém esperou e ela foi abandonada literalmente, né? Isso aqui
Com certeza foi um escândalo para todo mundo, mas sim, foi um descaso das autoridades locais que não agiram rápido, né? Foi um descaso dos guias que estavam lá, né? Meu, uma pessoa tá passando mal, é óbvio que você vai esperar, né? Mesmo que tenha 5, 10 pessoas. Eu vi um dos guias falando, dos guias não, né? O cara que salvou lá ela, depois eu falo um pouco. É, que pelo menos teria que ter pelo menos uns 3 guias para dois, a cada dois pessoas que estavam fazendo a trilha, enfim, né? Foi um descaso dos guias envolvidos, que guia serve para isso. E foi um descaso do governo brasileiro também, tá? Porque, meu, só foi essa comoção toda, né? Nossa, tem que fazer alguma coisa, tem que ser feito alguma coisa. E ninguém fez porra nenhuma. Ninguém fez nada. A mulher morreu lá, abandonada, sozinha, cara. Isso é um absurdo. Mas, será que você não faria o mesmo? Você ia fazer o quê se você fosse o guia? Se você tivesse pressionado ali pelos turistas querendo ir logo, querendo ir rápido, você ia parar todo mundo pra ir salvar ela? Não tô falando que eu faria isso, mas vamos pensar um pouco. Descaso das autoridades locais. Você, como governante, para governar um país todo, tá? Muitas tarefas, muitas pressões, muitas coisas ali. Você ia parar, tipo assim, uma cidade para salvar um estrangeiro, né? Descaso do governo brasileiro. Muitas coisas aqui envolvidas, tal, muitas coisas para se preocupar, entre aspas, muito dinheiro para coletar, né? Meu, você tá preocupado com um brasileiro que tá lá na Indonésia? Você vai gerar esforços mesmo? Você faria isso? Eles deviam ter feito, porque falta empatia. Tá faltando muita humanidade nas pessoas. É óbvio que isso daqui deveria ter feito alguma coisa, né? É claro que muitas coisas acontecem que ninguém consegue fazer, mas isso daqui ficou famoso pela internet, cara. Gravaram a menina com drone, aí as autoridades ficaram sabendo, etc, etc. Demoraram, deram um monte de desculpa, enfim. A mulher faleceu. Teve um guia aqui, né? Um guia que não tinha nada a ver. Ele morava lá, mas não tinha nada a ver. Ele tomou o esforço sozinho, montou a equipe, foi lá, montou tenda. E eu acho que em 2 dias ele tava lá acampando, foi a pé. E ele conseguiu chegar até ela, só que ele foi conseguir, mas ela infelizmente já estava morta e ele que resgatou o corpo dela, enfim. Um cara sozinho conseguiu fazer mais que duas autoridades, dois governos, dois países diferentes não conseguiram fazer, sabe? Então fica aí a reflexão pra gente, tá? A gente precisa ser humano, a gente precisa da humanidade, senão a nossa humanidade, a nossa sociedade vai só pro buraco, tá? A gente precisa disso daí. Se você gostou da minha opinião, se é isso que você acha também, comenta aí. E eu sou o Não Colorado e até a próxima.